Olá, pessoas lindas! Vamos aqui a uma dica de discursiva para concurso público. Pois é, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, e vocês sabem, né? Meu slogan qual é? Eu sou diferente, o curso é diferente, porque nós apostamos em você, em sua aprovação. Quando sai um edital com a discursiva, o pessoal fica meio que nervoso, porque a produção de texto mexe de fato com as pessoas, é algo muito íntimo, né? Alguém olhando, avaliando, analisando o seu texto. E as pessoas às vezes não entendem que o processo de discursiva está muito mais voltado a um processo de técnica, que atrela uma técnica de produção textual a um conhecimento acerca de um determinado questionamento, acerca de um determinado conteúdo. As pessoas acham, às vezes, que somente conhecer o conteúdo é interessante. Eu domino esse conteúdo, então não vou me preocupar. Não é isso. Existe algo que nós chamamos, de barema. O que é o barema? Barema é justamente o norte, a forma como eles vão corrigir. Antes de você fazer a prova, eles organizam um barema, identificando justamente quais são as expectativas que eles necessitam perceber no seu texto. E a partir desta identificação, eles reconhecem a sua produção. É muito mais objetiva a correção do que você imagina. Quando o candidato entende a maneira com a qual a banca vai corrigir o texto, fica muito mais simples, fica muito mais efetiva esta produção textual. Existe em qualquer texto o que nós chamamos de elementos de textualidade. O que são os elementos de textualidade? São elementos que vão ter de ser apresentados na sua produção para que o seu texto esteja de acordo com a expectativa do seu corretor. Todas as bancas, elas vão cobrar os mesmos elementos para a textualidade. Os mesmos. Você precisa entender quais são esses elementos, identificar como é que é o formato de correção de banca, da banca que você vai fazer, e colocar no seu texto exatamente o texto da forma como eles desejam que você coloque. O que nós precisamos, por conseguinte, compreender? Existem 5 elementos para a textualidade. 5 elementos justamente baseados nas 5 competências que vão ser percebidas em uma produção textual. Poxa, Rose, mas você está falando sobre as 5 competências do Enem? Gente, pelo amor de Deus, o Enem é o maior exame que nós temos aqui no país. É algo que é estruturado justamente para avaliar uma quantidade muito grande de textos. Eles precisam, para isso, elaborar técnicas que agilizem o processo de correção, porque todas as redações elas serão corrigidas, não é como acontece com o concurso público, que somente uma parte das redações pode ali ser corrigida. Quem chega a um percentual adequado para continuar, para seguir na etapa de seleção, mas no Enem não, todo mundo precisa ter a sua redação submetida à análise. Então, dessa maneira, eles precisam identificar como eles vão corrigir. Essa identificação acabou por nortear, por direcionar a correção de todas as outras bancas. Por quê? Porque você cria um sistema. Você cria uma forma de análise do texto, que é uma forma de análise mais impessoal. Então, você trabalha com uma correção que é subjetiva. E, pelo amor de Deus, subjetivo não é o contrário de objetivo, tá? Subjetivo é aquilo que depende do sujeito. Então, a correção de uma redação é uma correção de fato, subjetiva. Vai depender do sujeito corretor. Mas esta correção subjetiva, ela precisa ser objetiva. Ela precisa analisar critérios objetivos efetivos para a produção de um texto. E essas 5 competências, elas norteiam, elas esclarecem. É o estudo do texto mesmo. Quando você tem uma abordagem acerca da arquitetura do texto, de como se organizar um texto, fica muito mais simples essa produção textual. Mas, você está falando muito e explicando pouco. Calma, vou chegar lá. Quais são os 5 elementos para que o texto apresente
textualidade adequada e que você garanta a nota máxima. O primeiro é a objetividade frente ao proposto. Quando eu falo sobre objetividade frente ao tema, eu não estou falando que você vai ser direto ou indireto. Não é isso, não é isso. É objetividade. Eles vão te dar uma proposta e eles precisam identificar logo nos primeiros momentos do texto se você está de acordo com a proposta. Ponto. Então, como é que você consegue ir direto ao tópico que eles estão requisitando? Justamente trazendo elementos temáticos para a sua produção. O elemento temático não é uma escolha de ser ou não colocado. O elemento temático precisa ser colocado. E aí tem gente que fala assim, não repete o tema. Como, gente? O tema é sobre fome, você não vai repetir a palavra fome. O tema é sobre educação, você não vai repetir a palavra educação. O tema é sobre corrupção, você não vai repetir a palavra corrupção. Você precisa trazer para seu texto o elemento temático da proposta. Então, essa conexão ela vai precisar ser feita. O segundo ponto é um ponto que nós chamamos de progressão. E é o ponto de progressão com o qual eu trabalho na técnica de produção de texto em 40 minutos. Isso, produção de um texto com 30 linhas. A produção de texto de 10 linhas é uma produção de texto, lógico, que leva menos tempo. A técnica, ela analisa justamente como o seu texto deve progredir. Alguns editais colocam lá no texto do edital que o seu texto será avaliado de acordo com alguns critérios de progressão, coesão, coerência. Progressão nada mais é do que a maneira como você vai evoluir na sua apresentação. Então, quando você está conversando com alguém, quais são os passos que você precisa dar? Você precisa apresentar o que você vai discorrer. Você precisa desenvolver esse elemento, você precisa ilustrar esse elemento. E se o texto for um texto argumentativo, você precisa apresentar um posicionamento, uma opinião. Então, quando se trabalha a estratégia de progressão textual, é justamente um trabalho voltado à arquitetura do texto, à amarra. Esta apresentação, este critério de progressão, ele está muito vinculado a todos os outros critérios, porque se você tem a objetividade frente ao tema, você já começa apresentando o que você vai discorrer de forma assertiva. Se você tem progressão, significa dizer que você está explorando o terceiro ponto da textualidade, que é justamente o ponto de consistência. O que é consistência? É a forma como você solidifica ou o seu conhecimento ou a sua opinião sobre uma determinada temática. Consistente é aquele texto que vai ilustrar. E como é que se ilustra? Você pode ilustrar apresentando um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, geográfica. Tem muita gente boa, no entanto, que acha que não poderá apresentar um dado se não souber qual é a fonte. Gente, olha só, eles vão cobrar o terceiro tópico, que é de consistência. Você tem certeza absoluta de um determinado percentual. Você não lembra onde, qual foi a instituição que apresentou esse percentual. Aí você diz, não vou apresentar porque eu não sei qual é a instituição. Você pode apresentar, você não vai ter a nota máxima, mas também você não vai ficar sem nota. Então, é necessário que nós conheçamos algumas estratégias de elaboração de texto para que nós não caiamos em equívocos, que são equívocos que são solidificados, foram solidificados ao longo de toda a nossa vida acadêmica. Nós vimos 3 tópicos por hora. Nós vimos objetividade frente ao tema, nós vimos progressão, vimos consistência. O tópico é justamente o tópico, o quarto tópico é justamente o tópico posicionamento. Este posicionamento, gente, ele pode ser um posicionamento de conhecimento acerca de... E aí, é um texto expositivo que quer que você apresente o conhecimento que você tem acerca de um determinado conteúdo e ofereça um determinado parecer. Por exemplo, estudo de caso. Em um estudo de caso, ele não quer a sua opinião. A sua opinião pessoal, ele quer a sua opinião técnica. Então, uma opinião técnica, um parecer acerca de um estudo de caso, é justamente o quarto elemento para a textualidade em um concurso público, que é justamente o tópico de posicionamento. Mas vários concursos pedem uma referência
reflexão. Então, se vários concursos pedem uma reflexão, significa dizer que vários concursos requisitam de você um texto argumentativo, um texto com posicionamento individual, com posicionamento pessoal e não apenas com posicionamento técnico. Para o concurso de professores e coordenadores do Estado da Bahia, lá no edital, inclusive, ele coloca conhecimento sobre um determinado tema e reflexão acerca da prática pedagógica. Então, é um texto discursivo, argumentativo e não somente discursivo técnico, tá? Isso é algo que precisamos frisar. Então, nós vimos 4 tópicos, 4 elementos para a textualidade. Primeiro elemento, objetividade frente ao tema. Segundo elemento, progressão textual. Terceiro elemento, consistência. Quarto elemento, posicionamento. Então, quando eu tenho esses elementos, eu tenho justamente um texto que está mais coeso, mais adequado e de acordo com os parâmetros que serão cobrados lá na prova. Só que tem um 5º tópico: gramática. Gramática perde, tá, gente? Só um detalhe. Gramática, às vezes, você não valida a necessidade de um texto gramaticalmente de acordo com as normas gramaticais vigentes, e aí perde à toa. Gente, cada erro, às vezes, vai te tirar justamente 0,2 décimos. Eu corrigi na minha turma presencial. O curso presencial é um curso bem bacana, porque é um curso prático, tá? É um curso prático. Como são vários cargos, no caso de professores do Estado, vários segmentos, vários cargos, vários conhecimentos, então nós trabalhamos com a discursiva estrutural. E em sala de aula nós produzimos o texto. Pensa no que é uma sala com 100 pessoas e produzindo texto, e todo mundo muito focado, muito atento, estou apaixonada. Então você tem aí um processo prático em que se analisa uma proposta, discute-se uma proposta e se produz um texto a partir dessa proposta. Tenho tido textos excelentes, tá? Um desses textos apresenta erros de gramática. O texto é ótimo, engraçado, deixa muito bom. Você lê o texto, acha o texto encantador. Mas ele apresenta erros gramaticais que interferem justamente na compreensão e no resultado da nota, porque a 5ª competência é justamente a competência de gramática. E aí o aluno, um texto incrível, o aluno errou 13. Teve 13 erros gramaticais. 13 erros gramaticais é você ter 13 multiplicado por 0,2. Então, o aluno perde 2,6. Perder 2 pontos, gente, por causa de questões gramaticais que são simples de serem resolvidas, é muito, muito ruim, muito nocivo para a sua aprovação. Então, tomar cuidado com este 5º elemento, esse 5º critério, que é justamente o critério de gramática. Quando você percebe essa arquitetura, essa engenharia do texto, identificando justamente esses 5 elementos, pode ter certeza, você tem nota máxima. Bom, vou finalizar por aqui esta dica que quase que se transforma em uma aula. Vou finalizar aqui esta dica fazendo um convite. Se você estiver assistindo a esse vídeo antes do dia 14 de dezembro, no dia 14, eu vou apresentar um evento ao vivo, tá? Vou fazer a gravação de um evento, somente 25 pessoas, então pouca gente, aqui na Pituba, no meu curso, que fica na Avenida ACM, em frente ao Posto dos Namorados, ok? Ao ladinho aqui da Escola Colmeia. Quem quiser participar deste evento, que é um evento solidário, você pode fazer a doação de um pacote de fralda geriátrica, tá? Tamanho M, G, P, você que escolhe. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, que também está na descrição deste vídeo, fazendo a confirmação de sua participação. Bom, espero por você no dia 14 e também espero que você acompanhe as minhas próximas dicas para este concurso, para outros concursos e sobre língua portuguesa de forma geral. Beijos, meu povo, e até o próximo vídeo.